Livro 452 do Histórico. Aí está de onde todos vierem, para onde todos vão, e para onde todo pensador irá, se deformar em vida inferior, por estar ligado nessas duas energias do chão, nessas duas energias em transformações, para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque aí está de onde todos vierem, para onde todos vão, e de onde são, do mundo dos puros, limpos e perfeitos. Não há mais mistérios, porque na cultura racional não existe isso. Não há mais enigmas, não há mais fenômenos, não há mais finitos nem transfinitos, porque na cultura racional não existe nada disso. Não é seita, não é doutrina, não é religião nem filosofia. É a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que aí está esclarecido em todos esses volumes do Universo em Desencanto, que veio para desencantar a humanidade da matéria, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Se nós não passássemos a nos conhecer, estávamos perdidos, porque já estamos vivendo como bichos, e íamos nos transformar em bicho irracional, por estarmos ligados a essas duas energias de transformações, a energia elétrica e magnética, onde tudo se transforma. E por isso nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. E todos os pensadores estão sujeitos a se transformar da vida de animal racional para a vida de animal irracional, por estarem ligados nessas duas energias do chão. A energia que transforma a pessoa de uma vida para outra, porque são duas energias de transformações. E estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Vida de bichos, monstros, porque mata o seu semelhante sem dó e sem piedade. E no mundo está cheio de monstros, e a causa é o pensamento seco. Já não sentem mais o que fazem, porque seca o sentimento por ter secado o pensamento. Então a pessoa não sente mais o que faz, porque está com o pensamento seco e vive cometendo essa infinidade de monstruosidades. O terror é causado pelos monstros, porque não há efeito sem causa. A violência é causada pelos monstros, que não sentem mais o que fazem. A roubalheira é causada pelos monstros, que não sentem mais o que fazem. Para ver que no mundo de matéria imperam as monstruosidades, porque estão com o sentimento seco e não sentem mais o que fazem. As guerras são causadas pelos monstros e, por isso, a mortandade não cessa no mundo inteiro. Hoje todos os estudantes de cultura racional estão livres de chegar a esse ponto, porque estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural. E por isso, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para mais depressa desmaterializar a energia que está materializada. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque todos no seu verdadeiro estado natural são puros, limpos e perfeitos. É o que todos estão tratando de fazer, porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão, porque já sabem aonde vão parar, nas classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e concórdia entre todos, todos concordando com todos. E por isso está aí na cultura racional
como prolongar os anos de vida, para assistir o progresso da concórdia e assistir todos transitando pelo espaço. E terminando assim esse progresso material, que por ser um progresso de destruição, para minguados todos vão, todos indo, e por isso as durações de vida cada vez diminuem mais. Hoje, com 50 anos, já estão alquebrados, já estão velhos no fim da vida. E o progresso da diminuição de idade vai chegar a um ponto de terem 20 anos e já estarem velhos, alquebrados, porque esse progresso de destruição vai destruir os anos de vida de toda a humanidade e a poluição acompanhando essa destruição. Agora, nos matos não existe poluição, porque as próprias matas transformam a poluição em nada. Hoje todos querem o hidrogênio e o oxigênio puros, para poder viver, e somente isso é encontrado no lugar de matas. É por isso que os estrangeiros, para viver em paz consigo mesmo e prolongar os seus anos de vida, procuram lugar de matas para morar. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão, porque sabem que são um conjunto de ruínas reunidas e, por assim serem, por si mesmos se destroem. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de estarem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque aprenderam na cultura racional que a energia de vida eterna está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo e que é a mecânica racional, que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que todos os feitos pelo pensamento e pela imaginação, estão a caminho de sua extinção porque terminou a fase do pensamento em 1935. E de formas que os feitos pelo pensamento e pela imaginação, estão todos a caminho de sua extinção, porque o pensamento está falido porque terminou a sua fase. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, e sim com um raciocínio. E tratem de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando todos os pensadores para que parem de pensar e procurem conhecer a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia da desmaterialização dessa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna
e com o seu progresso de pureza. Com o pensamento, todos conservarão os seus tormentos, porque agora a natureza entrou no caminho certo da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar para o mundo racional, porque ninguém está aguentando mais os arroxos da natureza. Vem a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores conheçam a cultura racional. É por isso que a vida se torna mais penosa, a ponto de muitos não aguentarem e acabam se suicidando. E muitos dormem com os livros embaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar, e sim raciocinar para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, de um por todos e todos por um, para encontrar a fraternidade que nunca existiu no meio dos pensadores. Porque os ricos são insaciáveis, e os milionários também, quanto mais tem, mais quer. De forma que nunca existiu fraternidade, por isso a fome está aí em todos os países do mundo. Existem pessoas morrendo de fome, porque a fraternidade só existiu no nome, e por isso na África impera o canibalismo, porque a fome é negra. Hoje todos que sabem que os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o mundo de sua raça, o mundo racional. E todo bicho do chão é carnívoro, porque basta ser bicho para ser carnívoro. E os pensadores que estão ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho por estar ligado nessas duas energias do chão. Energias essas que se transformam de uma classe para outra. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ser mais canibal, como todo bicho é, como todos os bichos são, por estarem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque chegou o fim da matéria, chegou o fim da morte, porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, de onde somos. De onde somos? Somos do mundo racional com um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E hoje todos querem tratar de desenvolver o seu raciocínio. Ninguém mais quer pensar, porque sabe que a fase do pensamento terminou em 1935. Terminou a fase do pensamento em 1935 e pensando e imaginando, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam, por ser coisa de bicho do chão. E todo bicho do chão vive em contradição consigo mesmo. Basta ser bicho para viver discordando uns dos outros. Porque no pensamento está a discórdia, e a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, por viverem desconhecidos de si mesmo.
E por isso o pensamento é conflitante, por ser conflitante, as guerras não cessam, vivem guerreando a vida inteira, e todos esses causadores da mortandade da humanidade se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessa duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias que se transformam, por ser duas energias em transformação, na categoria de bicho irracional. Não chega a categoria em questão de bicho racional? E por serem bichos, são carnívoros. Usam o canibalismo com aparência de civilizados. E não há quem não goste de um churrasquinho, de uma maminha de alcatra. Não há quem não goste. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Somos verdadeiros bichos irracionais, todo bicho é carnívoro. E todos os bichos são carnívoros. São os canibais com aparência de civilizados, aparentando que somos o que não somos. Somos um tudo aparentemente, mas um tudo do nada, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Aparentemente somos tudo, mas verdadeiramente nada somos. Só podemos ser verdadeiramente tudo ser quando estivermos no mundo racional com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Então aí tudo somos, mas enquanto formos de matéria nada somos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por ser um ser poluído do chão e por ser feita do líquido que é o sêmen, e por isso se derrete, se deteriora em poucas horas. Hoje todos estão trabalhando para voltar para o seu estado natural. Todos aqueles que passaram a conhecer o que é a cultura racional. E o fim de todos os pensadores é conhecer a cultura racional. O fim de toda a humanidade é esse, passar a se conhecer, porque ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria, porque a fase do pensamento terminou. Terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento faliu. Ninguém está aguentando mais o arroxo que a natureza está fazendo com todos os pensadores. Estão sendo arrochados cada vez mais. Por isso ninguém se entende. Em toda a humanidade, todos estão desentendidos de si mesmos, sem conhecer a causa do porquê de tudo isso, porque não há efeito sem causa. Quando conhecerem a causa de tudo isso, todos os pensadores vão se desencantar e saber o que é cultura racional. E assim é que é feita a salvação da humanidade, porque a natureza está apertando todos de uma tal maneira, e todos serão obrigados a procurar outros caminhos para encontrar a paz de si mesmo e para viverem equilibrados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão sentindo isso, estão sentindo que a natureza está apertando todos, jogando uns contra os outros, para procurar a sair desse sufoco, procurando novos caminhos, novos horizontes e encontrando a cultura racional. Daqui a um pouquinho, a cultura racional está oficializada em todos os cursos superiores, em todos os cursos primários, porque é a cultura do momento, é a cultura da salvação verdadeira da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a natureza está dando um arroxo muito forte na humanidade. Ninguém se entende, ninguém se compreende. A vida chegou a um ponto de desequilíbrio total, que a humanidade tem mesmo que procurar uma saída, encontrando a cultura racional e dizendo, era isso que estava precisando na humanidade, concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há bem que nunca se acabe, também não há mal que dure sempre. Vem aí a transformação de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer a causa de todos estarem vivendo assim. A violência que ninguém aguenta mais,
O terrorismo ninguém está aguentando mais. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento e de muitos o pensamento já secou. Secando o pensamento, seca o sentimento e nem sentem mais o que fazem. E aí se tornaram monstros e por isso a vida está cheia de monstros, só se vê monstruosidades. Mas tudo isso se acabará quando todos os pensadores conhecerem cultura racional. E para isso a natureza está apertando todos os pensadores, jogando uns contra os outros. E assim é a vida desses fariseus, que pensavam que sabiam muito, e hoje estão vendo que não sabiam nada, que o verdadeiro saber está na cultura racional, e não no pensamento e nem na imaginação. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, já tinham encontrado no pensamento a cura dos cancerosos e a cura para a AIDS. Mas porque o pensamento não foi feito para acertar, é que nunca encontraram recursos para debelar o sofrimento da humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso aí está esse sofrimento horroroso e pavoroso no mundo inteiro, e a natureza apertando cada vez mais, para que todos procurem a causa desses males todos, e encontrem na cultura racional. A natureza vem assim trabalhando há muito. Desde que terminou a fase do pensamento, que terminou em 1935, a causa do pensamento está falido e que ninguém resolve mais nada com o pensamento. Para resolver, tem que desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da glândula pineal, e que só pode desmaterializá-lo através da cultura racional. Volume 453 do Histórico. Quem não tem tempo de estudar os livros de cultura racional, que estão colaborando com o mundo racional, basta colaborar com o mundo racional para terem condições de voltar para o mundo racional. Não é só estudando que volta para o mundo racional. Todos os colaboradores, a porta do mundo racional está aberta. Porque a cultura racional é para toda a redenção universal. Todos os colaboradores voltarão para o mundo racional, porque estão colaborando com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Todos que colaboram com o verdadeiro Deus voltam para junto do verdadeiro Deus, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde habita o verdadeiro Deus, todos os filhos de Deus voltando para junto de Deus. Deus é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, matando os pensadores porque perderam o direito de viver, porque sua fase terminou em 1935. E essa infinidade de doenças destruindo os pensadores, e essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Até no Brasil já tem tufão destruindo os pensadores. Os tufões e os furacões só existiam na América do Norte, mas a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Quem está governando a natureza é a energia racional. Na fase do pensamento, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética, e não existia essa infinidade de males que vem destruindo os pensadores. E em 1935 entrou a energia racional governando a natureza e mudou a fase da natureza, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa grande destruição dos pensadores,
porque sua fase terminou e perderam o direito de viver. Para ver que a destruição dos pensadores é muito grande, essa infinidade de desastres que estão destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, secas, geadas, terremotos, vulcão, tufão, furacão. Uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque perderam o direito de viver, porque terminou a sua fase. Até terremotos já existiram no Brasil, coisa que nunca houve, e que a natureza mudou o comportamento por ter mudado de fase. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. Todos os feitos de todos os males da natureza têm a sua causa. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, mudou o comportamento da natureza. É por isso que está essa infinidade de males destruindo os pensadores. E todos os pensadores que estão sendo destruídos vão para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias que transformarão o pensador de uma vida para outra. Só quem pode voltar para o mundo racional, só os que estão estudando a cultura racional, que é essa energia que está materializada na cabeça de todos, que volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E por voltar para o seu estado natural, terminou a morte, terminou essa deformação e transformação racional, que é feita pelo líquido, que é o sêmen, que se transformará em líquido, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Os pensadores passam por uma situação crítica, porque ainda não passaram a se conhecer. Quando passarem a se conhecer, não serão mais mortais, porque sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. Todo pensador precisa conhecer cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim hoje, todos que passaram a se conhecer estão glorificados pela cultura racional, porque sabem que a energia que está aí, deformada na matéria, na cabeça de todos, voltará para o seu verdadeiro estado natural e deixarão de ser animal racional encantados aí nesse encanto. Fedorentos, catinguentos, ceborrentos, por estarem aí encantados, aí materializados aí na matéria. E por a matéria ser um ser do nada é a causa de terem essa infinidade de defeitos e muitos iludidos pela matéria. Principalmente os materialistas julgam a matéria acima de tudo porque estão fanatizados por ela. A infelicidade do fanático é ele não saber o porquê que pensa e por isso ele pensa que é o que não é. Se conhecer o pensamento, não quer mais pensar, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele foi feito para lapidar o pensador. Agora o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida e da vida eterna. O raciocínio não deixa a pessoa fazer uma viagem em que vai perder a vida nessa viagem. O raciocínio não deixa a pessoa proceder assim.
Assim procedem os que ainda estão pensando e imaginando. Quem não sabe quem é o pensamento, porque quando souber quem é o pensamento, não quer mais pensar e nem imaginar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o se conhecer tudo é, e o viver desconhecido nada é. Eu não sei como agradecer a cultura racional. Tudo que eu fizer por essa cultura não estou fazendo nada, porque é a cultura do bem fazer à humanidade. É a cultura que não tem espinhos, não tem sofrimento, não tem padecimentos, não é cultura filosófica, a cultura materialista, a cultura que existe essa infinidade de sofrimentos, de tormentos na vida de todos. A cultura artificial, a cultura do mal, a cultura dos deformados que sempre viveram desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, eu já fui um pensador, igual a todos. Nunca pensei que a cultura do nosso verdadeiro estado natural viesse ao conhecimento de todos. Hoje eu estou radiante da vida porque passei a me conhecer. Hoje que sei quem sou, por que assim sou, sei o porquê que a humanidade assim é, porque sei o porquê dessa deformação e transformação racional. E assim é a vida desses fariseus, que são aqueles que pensam muito, que pensam que sabem muito e não sabem nada, não sabem dizer o porquê desse nada. Para ver que o fariseu é um iludido pela matéria, um traído pela matéria, e por isso a matéria tem os seus encantos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos, para que ela, depois de desmaterializada, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo das vaidades peregrinas, aonde o sofrimento progride, impera de todas as maneiras. Por isso na matéria não existe sossego para ninguém, não existe paz para ninguém, porque todos lutam para vencer os seus ideais, a luta do nada pelo nada por tudo e todos. Hoje a vida tem solução definida e aí está ela, porque na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos e nem transfinitos, porque é uma cultura do verdadeiro estado natural de todos. E o que é natural não tem mistérios, nem enigmas, nem finitos, nem transfinitos. O que é natural é, porque é. Para ver que agora a humanidade está livre da morte, porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Sabe como é essa energia que está na cabeça de todos materializada. Voltam para o seu verdadeiro estado natural porque passaram a se conhecer, porque não há efeito sem causa. Hoje todos conhecedores da natureza certa e da natureza errada e deformada. A natureza certa é a cultura racional e a natureza errada é a cultura artificial. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o estado natural da vida de todos é um e o estado artificial é outro. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite e dia, para alcançarem a fraternidade verdadeira e a concórdia. Hoje a vida tem solução, porque todos passaram a saber de onde são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Porque a natureza é de transformação, tudo se transforma de uma vida para outra como líquido, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, conjunto de sêmen, que se transformou nesse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói.
Agora a cultura racional é uma cultura construtiva, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural. Porque é uma cultura de elevação que levará todos para a vida eterna, levará todos para a redenção, que é de onde saíram quando eram puros, limpos e perfeitos. Hoje o mundo não é mais o que era de 1935 para trás. De 1935 para trás, viviam como bichos irracionais e por isso uns contra os outros e matando uns aos outros. Completamente vida de bichos. E aí está selado o destino da humanidade, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que vive cada vez piorando sempre, porque é um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. A cultura racional já é um progresso diferente, é um progresso construtivo, onde todos vão parar no seu mundo de origem, o mundo racional, onde todos vão voltar a serem energias puras, limpas e perfeitas, com o seu progresso de pureza. Para ver que a cultura racional é uma cultura diferente dessa cultura de destruição. É uma cultura construtiva para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há 51 anos passados, terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver e causou todo esse morticínio dos pensadores. A racional morre muito pouco e pensadores morrem demais, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou esse desentendimento geral no meio dos pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio todo, e esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. O terrorismo causou as guerras. Tudo porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que existe uma infinidade de guerras destruindo os pensadores. E uma infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. E uma infinidade de doenças destruindo os pensadores. E uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que aí está esse conjunto de desgraças e de misérias e de fome. Basta colaborarem com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A colaboração é uma coisa mais importante que existe. Todos que fazem propaganda de cultura racional é um grande colaborador da cultura racional. Para ver que basta colaborar com o mundo racional para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna. E é o que muitos estão fazendo, colaborando com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E muitos com grande propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão, e que daqui mais um pouquinho em rádios e televisões estão falando em cultura racional, fazendo a propaganda da cultura racional, porque mais um pouquinho está oficializada no mundo inteiro como uma verdadeira recuperação da humanidade, como uma verdadeira salvação da humanidade, como a cultura do verdadeiro Deus que quer o bem de seus filhos. Hoje a cultura racional ainda está por baixo, mas vai imperar em todo o universo.
porque é o que todos procuram saber, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém vive com esse progresso artificial por gosto, porque sabe que é um progresso de destruição. Ninguém é assim porque quer. Todos são assim porque foram feitos assim, por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, mas vão deixar de serem assim, queiram ou não queiram. Vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saberem de onde vieram, a saberem para onde vão, a saberem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para não ir para as classes inferiores, porque é triste, depois de ser animal racional, se transformar em bicho irracional e viver como bicho uns contra os outros e destruindo uns aos outros, porque o bicho não tem raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional. A mecânica verdadeira, do verdadeiro estado natural de todos, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim todos voltando para o seu verdadeiro estado natural. É o que todos querem, porque ninguém quer mais sentir os apertos que a natureza está dando em todos os pensadores. Todos estão sendo apertados pela natureza para saberem como voltar para o seu estado natural, para que todos procurem a se conhecer e tomem o rumo certo, que é a cultura racional. E de forma que a natureza está apertando todos de uma tal maneira que todos têm que procurar uma saída. E a saída está na cultura do verdadeiro estado natural de todos. E aí está a felicidade de toda a humanidade, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Os pensadores estão sendo tão apertados que têm que procurar mesmo uma saída. E a saída está no encontro com a cultura racional, porque a natureza está jogando uns contra os outros para desanimar a vida do pensamento, e a natureza com seu jogo acaba vencendo. Porque a natureza que comanda todos os pensadores, porque todos dependem dela para viver. E de forma que o brigueiro é grande entre os pensadores, as confusões nem se falam. Hoje é amigo, amanhã é inimigo. Volume 454 do Histórico. Terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E por perderem o direito de viver, aumentou as ruínas dos pensadores. E por isso aí está essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças destruindo os pensadores no mundo inteiro. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque perderam o direito de viver. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim está se dando com os civilizados,
Terminou a fase do pensamento e a natureza está destruindo todos os pensadores porque terminou a fase do pensamento. O mundo inteiro está passando por horas difíceis, porque ainda não deram com a fase do terceiro milênio por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza e não pode sentir as mudanças naturais da natureza. Por isso os pensadores ainda não deram por ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz que chegou o fim da morte, chegou o fim desse nada que vai se transformar em nada, por ser feito da água que é o sêmen, que é um líquido. E por isso o ser humano, um conjunto de matérias orgânicas e matéria feita do líquido termina em nada, acaba virando água, virando líquido. Hoje estão tratando de desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo, a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de vida eterna, que o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim desse conjunto de ruínas reunidas, e por assim ser, por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, todos estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos, para que ela volte para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento, que só piora cada vez mais em todos os sentidos. Esse é o aperto que a humanidade está passando, piorando cada vez mais. Até o vil metal desvalorizado, porque esse progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. A fase do pensamento terminou, os pensadores perderam o direito de viver e causou no mundo inteiro essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças, essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, frio de matar, calor de matar, seca de matar, geada de matar, faíscas elétricas destruindo os pensadores. Porque os pensadores não têm com quem contar e nem aonde se agarrar. Estão passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que a natureza está destruindo os pensadores, porque perderam o direito de viver. Assim se deu com a fase de selvagens. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Porque termina uma fase, todos daquela fase perdem o direito de viver e a natureza trata de destruir os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabendo disso, estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E antes de voltar para o seu estado natural, querem assistir o progresso da concórdia. E por isso já está aí, nessa escrituração, o que pode fazer para prolongar os anos de vida, que são chás da flora medicinal e a água da cabeça de peixe. Tomar 4 vezes ao dia, para ver o prolongamento dos anos de vida, recebendo esse tratamento natural da natureza, adequado ao ser humano. Hoje, como estão vendo, a vida tem solução definitiva e aí está ela na cultura racional. O fim da morte, o fim desse líquido, que é o ser humano, feito pelo sêmen, que é um líquido. E é por isso que a matéria vira água. E antes de virar água, apodrece. Tem um mau cheiro que ninguém aguenta.
Ninguém aguenta o odor da matéria, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, e que é assim porque por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem ser mais assim. Estão fazendo tudo para voltar a ser energia do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E os fanáticos por essas infinidades de filosofias, pela ciência filosófica e científica, estão deixando de serem fanáticos, porque já viram que estão fanatizados pelo nada, pelo tudo aparente que acaba em nada. E as coisas, como vão de pior para pior, a natureza apertando todos e tudo cada vez mais, tem mesmo que procurar os pensadores da cultura racional, porque estão em um beco sem saída. Porque já estão sentindo que o pensamento perdeu o direito de viver, e por isso está aí a era do átomo, a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, a era da destruição dos pensadores. Porque terminou a sua fase desde 1935, e por isso causou esse reboliço entre os pensadores que não têm sossego, que não têm paz. E por isso a violência triplica e a ganância triplica, triplicando todos os males da humanidade. O terror triplicando a ponto de não aguentarem mais e terem que procurar a desenvolver o raciocínio, a conhecerem a cultura racional, para saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a propaganda se multiplica em jornais, em revistas, em rádio e televisão, até que sintam que a natureza mudou de fase. Quem está comandando a natureza é a energia racional, e quem comandava antes de 1935 a natureza era a energia elétrica e magnética. E a energia racional mudou todo o comportamento da natureza. Onde não fazia frio, está fazendo frio. Onde era quente, passou a ser frio. No Rio Grande do Sul, aquela seca que ninguém tinha água para beber. Em Santa Catarina, que ninguém tinha água para beber. No Pantanal de Mato Grosso, que ninguém tinha água para beber. E que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos bichos por não terem água para beber. Terremotos no Rio Grande do Norte, furacão a 100 km por hora derrubando uma infinidade de casas, ventos, tempestades, aguaceiros de encher várias cidades e uma infinidade de maltratos da natureza, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Até no país mais quente, que é a África, caiu geada porque a natureza mudou todo o seu comportamento. Nos Estados Unidos, frio de matar, além das temperaturas costumeiras, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Terremotos, vulcões, maremotos, tufões, furacões. Tudo isso porque o pensamento perdeu o direito de viver e tem que ser destruído pela própria natureza porque perdeu o direito de viver. Terminou a fase da civilização e entrou na natureza a fase da racionalização, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, todos com seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Todos agora só olham para cima. Muitos estão esquecidos de olhar para o chão, só olham para cima, porque todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje esses corpos luminosos que estão aparecendo em todo o mundo
São habitantes do mundo racional, chamando a atenção da humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Propaganda da natureza de todas as maneiras, habitantes do mundo racional materializados na Terra, fazendo a propaganda da cultura deles, da cultura dos extraterrenos, propaganda de todas as formas, de todas as maneiras, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural é o certo e o artificial é o errado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até parece mentira que chegou o fim da morte. Porque chegou o fim da morte, porque todos estão tratando dessa energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo, seres materializados pela cultura racional, e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Todos com os seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa deformação, mas um fim muito lindo, porque sabemos como voltar para o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna e com o progresso de pureza, por sermos puros, limpos e perfeitos. Hoje sim está provado e comprovado o fim dessa deformação e o fim da morte, por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim, chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que passaram a se conhecer, conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque ninguém está satisfeito em ser assim como é, catinguento, fedorento, morrento, ceborrento. Ninguém está satisfeito em ser de matéria. Se fizeram assim por livre e espontânea vontade, por isso, por livre e espontânea vontade é que ficaram assim. Hoje todos cortando volta para deixarem de ser assim, porque muitos acham que o seu raciocínio está demorando muito a ser desenvolvido e evoluído, como de fato demora mesmo, não é? A ser desenvolvido, porque já estava encruado aí na matéria, por estarem encruados é que demora muito. Mas chega o dia de todos terem ele desenvolvido, porque basta ser estudante de cultura racional para ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso quem colabora com o mundo racional não tem tempo de estudar a cultura racional, mas só por colaborar com o mundo racional as portas estão abertas do mundo racional. Todos os colaboradores voltarão ao seu estado natural. E assim a salvação é para todos que colaboram com o mundo racional e outros estudantes da cultura racional. Mas bastou estar com os livros na mão para ter condições de voltar para o seu estado natural, porque a salvação é para todos os estudantes de cultura racional. Os horizontes estão anunciando brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas, alegres dias, alegres passos, alegres horas. É por isso que vem por aí, pela frente de todos os estudantes de cultura racional, porque quem estuda cultura racional está amparado pela natureza, guardado pela natureza, orientado pela natureza e guiado pela natureza. E quem vive assim dessa maneira, vai de bem para melhor sempre, atingindo o maior ponto da vida que é a concórdia. Conferências em todos os lugares de cultura racional e propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, porque quem conhece cultura racional, enquanto não conhecerem a concórdia, ninguém está satisfeito. Tem que conhecer a verdadeira paz como tem que ser, o verdadeiro amor como tem que ser,
a verdadeira fraternidade como tem que ser e o progresso da concórdia como tem que ser. Concórdia, todos concordando com todos. Discórdia, como estão vivendo os pensadores, todos discordando de todos. A concórdia é a irmã gêmea do raciocínio, porque o raciocínio trata da união da humanidade universalmente, é irmão gêmeo da concórdia. Porque para chegar à concórdia, tem que gastar, raciocinando. E é em que isso todos chegarão, porque todos já têm aí nos livros como é feito o prolongamento dos anos de vida da humanidade, para conhecerem o progresso da concórdia e conhecer o progresso de todos transitando pelo espaço, e o que com o tempo vai se dar com a humanidade. Ou estão recebendo em sonhos que estão transitando pelo espaço. A natureza já está avisando a todos os estudantes de cultura racional o futuro da humanidade, transitar pelo espaço. Assim como essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e assim fará com que todos transitem pelo espaço, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, e para Deus nada é impossível, tudo é possível. E quem é Deus? Há um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a conhecer a cultura racional estão estudando noite e dia e noite para saber como voltar para o seu estado natural. Tudo isso porque a natureza mudou de fase. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e quem passou a comandar a natureza de 1935 para cá foi a energia racional. Mas ninguém sentiu essa mudança. Os pensadores não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Ninguém perde mais tempo com esse embusteirismo grosseiro, porque sabe que esse embusteirismo grosseiro termina em nada por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. O simbolismo grosseiro é puro simbolismo, é simbolismo puro. E ninguém sentiu uma mudança natural da natureza, da energia elétrica e magnética para a energia racional, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem racionalizar todos os pensadores. E por isso fazem propaganda de uma infinidade de maneiras. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. O comportamento não é mais de quando comandava a natureza a energia elétrica e magnética. E pensador nenhum sentiu por estarem vivendo artificialmente. Não sentiram essa mudança. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Devemos demais da cultura racional, devemos tudo que temos à cultura racional. É a cultura das culturas, do verdadeiro estado natural da humanidade. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando estão indo para pior, por estarem ligados a essas duas energias do chão, energias em transformação. Tudo que se transforma de uma vida para outra é porque está fora do seu verdadeiro estado natural. No verdadeiro estado natural não existem transformações, porque o natural tudo é e o artificial nada é. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade,
Devemos tudo que temos à cultura artificial. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, devemos tudo que temos à cultura racional, porque se não fosse a cultura racional, nós iríamos nos transformar em animal irracional, por estarmos ligados às duas energias deformadas que se transformam de uma vida para outra por serem deformadas. E por isso muitos estão estudando a cultura racional dia e noite e dia, porque o tudo do tudo está no saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o tudo do animal de origem racional. Hoje a vida, como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva. E é por isso que todos estavam querendo e precisando. Todos necessitavam de se conhecer para saberem como sair dessa deformação e transformação para fora. Volume 455 do Histórico. O fanatismo só traz mais consequências, porque o fanatismo é aí do encanto. É o fim do encanto, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. O fim do encanto é todos se transformarem na categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações, se transformarão de uma vida para outra, e já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros, para ver que o fanatismo é aí do encanto e levará todos para pior. O fanatismo é o cúmulo da ignorância, porque todo fanático vive desconhecido de si mesmo e de tudo, por viver desconhecido da causa de assim ser, que não passa de um conjunto de ruínas reunidas e que por assim ser por si mesmo se destrói. Para ver que o corrompimento do encantado é muito grande, por estarem encantados, não sabem aonde vão parar. E assim vivem os pensadores que adotaram esse encanto como elemento de prestígio, e que prestígio nenhum tem, porque é sofrimento puro, é desassossego puro. E por isso ninguém tem paz, ninguém vive em harmonia. Todos completamente desequilibrados, porque terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, e de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem, porque seca o pensamento, seca o sentimento, se tornaram monstros. A causa da monstruosidade que vem destruindo a humanidade. O que é um terrorista? É um monstro. O que é um terrorista? É um monstro, porque só comete monstruosidade. O que é a violência? São monstros para agir com violência. Na violência estão todas as monstruosidades, e no terrorismo estão também todas as monstruosidades. Das seitas, doutrinas e religiões nasceu a crença. E a crença é uma superstição dos caducos que acreditam hoje e não acreditam amanhã. Para ver que é uma superstição de quem está caducando. Hoje acredita no espiritismo, amanhã já não acredita mais. Hoje na religião católica, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Depois já não acredita mais. Hoje acredita na Bíblia, por isso, por aquilo outro. E depois já não acredita mais. Para ver que o crente é um caduco, é uma superstição de quem está caducando. Não é um conhecimento como a cultura racional que tem base, tem lógica, tem provas e comprovações, e uma infinidade de provas e comprovações. O crente é supersticioso e por isso hoje acredita e amanhã não. É uma superstição de caducos e a fé é a última que morre. Está com fé de chegar em tal lugar e resolver os seus negócios e não chegou, porque morreu na viagem.
Houve um acidente na viagem e a esperança continua aí a brilhar como elemento de prestígio. E muitos caducando com a esperança, que é a última que morre. E ela está para embromar os atrasados, os que não a conhecem. São dois elementos nascidos das seitas, doutrinas e religiões, e por isso há uma infinidade de deuses, cada um acredita no seu Deus, uma infinidade de Bíblias, cada um acredita na sua Bíblia, o Buda, o Alá, o Maomé, o Dalai Lama, o Adonai, e por aí afora. Uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, porque cada povo criou a sua religião e a sua Bíblia é diferente uma das outras. Hoje o povo já se libertou de tudo isso, porque o povo virou positivista, e o positivista quer ver, quer saber a base, a lógica, as provas e as comprovações. E na cultura racional encontra tudo isso, base, lógica, provas e comprovações. Mas daqui a um pouquinho, os pensadores, que estão todos com os livros de cultura racional nas mãos, isso não demorará muito, porque a natureza está fechando um cerco muito grande, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E por isso todos cada vez mais apertados, porque a natureza está apertando todos. E de formas que não há mais sossego, não há mais paz no meio da humanidade, porque a natureza vai imprensando até não aguentarem mais o pressionamento da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão livres dessa imprensa da natureza. Por isso terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão livres desse embaraço natural da natureza. Para ver quantas confusões entre os pensadores que estão passando momentos difíceis da vida, porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Quando a natureza era governada pela energia elétrica e magnética, não existia pobreza, existia sim muita fartura. Hoje a miséria chegou a um tal ponto que é fome por todas as nações do mundo. Tudo isso é aperto da natureza porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, lendo e relendo a cultura do seu verdadeiro estado natural, relendo para desenvolver o seu raciocínio e se ligar à energia racional, a energia que está comandando a natureza. E todos ligados à energia racional estão ligados à natureza. Amparado por ela, é protegido por ela, é orientado por ela e é guardado por ela. Por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. E todos que passaram a conhecer o que é a cultura racional têm com quem contar e onde se agarrar, porque não estão mais pensando e nem imaginando, estão raciocinando e tratando de desenvolver o seu raciocínio, para depois dele desenvolvido e desmaterializado, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Na matéria que são assim, cheios de defeitos, catinguentos, fedorentos, morrentos, seborrentos, porque estão num estado de deformação racional, deformados em bicho racional, estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras dos materialistas não cessam. Hoje impera a brutalidade, e por ter terminado a fase do pensamento, progrediu a violência e progrediu o terror. Progrediu os assaltos, progrediu a roubalheira, e que muitos se aproveitam dos altos postos que ocupam para roubar, como muitos que aí estão. Entram com cargos pobres e saem podres de ricos, como muitos que estão aí deformados em bicho racional, estão deformados cheios de defeitos.
Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Isso é a maior verdade de todos os tempos. E é isso mesmo que está se passando no mundo inteiro. Por isso ninguém está aguentando mais a viver na matéria, porque a roubalheira é grande demais, graúdos e miúdos a roubarem. Por isso a roubalheira não cessa, os assaltos não cessam. E vários bancos assaltados e a roubalheira continua de todas as formas, de todas as maneiras. Pessoas que saem de suas casas para passear. Quando chegam em casa, encontram a casa vazia, sem mobília, sem móveis. Porque encostam o caminhão e carregam tudo. Fazem uma limpeza geral e a roubalheira continua entre grandes e pequenos, entre graúdos e miúdos. Hoje não é só marginal que rouba, graúdos também roubam. E isso é no mundo inteiro. A roubalheira em todos os lugares do mundo. Onde existe dinheiro, existe ladrão. Tomara vir os regimes das trocas para acabar com os ladrões. Porque enquanto houver dinheiro, existe ladrão. Agora, com as trocas, todos têm que trabalhar para ter com que trocar, para não morrer de fome. Com as trocas, tudo melhora, porque todos são obrigados a trabalhar para produzir isso ou aquilo para trocar. Senão morre de fome. E chega o dia do dinheiro se acabar, porque está implantando a selvageria no meio dos civilizados. Porque o dinheiro foi inventado por selvagens atrasadões que não sentiram a sua repercussão do mal que iria fazer à humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há bem que se acabe, não há mal que sempre dure. Tudo se acaba, até a própria vida que fará as demais coisas. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Chegará ao fim dos males naturais da natureza. O ponto vital da humanidade são as trocas, havendo trocas não existe ladrão. Agora, enquanto existir dinheiro, existirá o ladrão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, nós já estamos tão acostumados com os roubos que costumamos passar sem ele. Mas o dinheiro está implantando a selvageria no meio dos civilizados porque foi feito pelos indígenas atrasadões que desconheciam os seus efeitos. Porque os indígenas atrasadões não previam isso. Por causa do dinheiro se mata. Quem tem o poder do dinheiro está por cima de tudo. Por cima quer dizer, está por cima da carne seca. Para ver que o dinheiro foi feito por um anjo mau, é que deu essa intuição para os indígenas atrasadões. Porque ninguém precisa do dinheiro para viver, e sim das trocas. Porque nas trocas todos terão um conforto relativo às suas necessidades. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o dinheiro é a ruína da humanidade. E por isso nos tempos dos réis, que era feito de cobre, a fartura existia. Porque 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne seca, 1 quilo de bacalhau custavam R$1 cada um. Uma dúzia de ovos custava R$1 e quem tinha R$100 era um arquimilionário. Para ver que já existiu grande fartura. Todos tinham um prato de comida para dar a um pobre coitado qualquer, e hoje é miséria pura, proporcionada pela própria natureza, porque mudou de fase e mudou o seu comportamento. A natureza vem apertando a humanidade de uma tal forma que ninguém sabe aonde vai parar com tantos aumentos, o custo de vida cada vez aumentando mais. São os apertos da natureza, porque quer que todos compreendam que ninguém é dono de ninguém e que todos têm que conhecer a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural. Por isso a natureza está dando esse grande aperto nos pensadores, para que os pensadores procurem novos rumos, como os novos rumos que vão encontrar, que é a cultura racional,
a cultura da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, habitantes do mundo racional, e que está materializada na cabeça de todos. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E é por isso que a natureza está arrochando a humanidade, arrochando de uma tal maneira que todos têm que acordar e procurar novos rumos. E esses novos rumos encontram a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e aí está como efeito a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, o desencanto da matéria, o término do pranto da matéria, o término da morte e o término do líquido que é a matéria, que é feita pelo sêmen. O sêmen é um líquido que se transformou nesse conjunto de matéria orgânica. E a água condensada com aparência de carne, o líquido condensado. E por isso, de sede todos morrem, e de fome custam a morrer. A sede é a pior coisa que existe, por isso ninguém passa sem água. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: na cultura racional só se vê verdade das verdades, porque é a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade, por isso é uma cultura universal. E por isso o nome do livro é Universo em Desencanto. É uma cultura universal para provar e comprovar, com base e com lógica, o verdadeiro estado natural da humanidade. É por isso que a cultura racional é verdadeira, por ser do verdadeiro estado natural de todos. E assim hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse a cultura racional, continuaríamos a viver nesse encanto. Se não fosse esse homem que aí está, que veio do mundo racional, trazer essa mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um raciocínio desenvolvido. E por isso aí estão as provas e as comprovações nos livros Universo em Desencanto. Materializou-se como bicho do chão sem ser bicho, porque é um habitante do mundo racional, para trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Essa grande mensagem. Teve essa coragem de deixar de ser puro, limpo e perfeito para ser de matéria e passar como sendo bicho do chão, um habitante que tinha um corpo de energia de vida eterna, que é considerado um extraterreno, materializar-se como bicho do chão para a salvação da bicharada, trazendo essa grande mensagem, por ter um raciocínio já desenvolvido, por ser um habitante do mundo racional. Hoje estão passando a conhecer o verdadeiro Salvador da humanidade, em que todos têm um M na palma das mãos para deixarem de ser mortais, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a humanidade está felicíssima por ter o verdadeiro Deus entre todos, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E aí está o verdadeiro Deus entre a bicharada do chão, passando por bicho sem ser bicho, porque é um habitante do mundo racional que já veio com o raciocínio desenvolvido, trazer essa mensagem no meio da bicharada, para a bicharada conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Estudando a cultura racional para sair desse encanto e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje muitos são gratos ao verdadeiro Deus que está na Terra, e muitos são ingratos. E os ingratos continuam ligados nessas duas energias do chão, se transformando para a classe de bicho irracional, por estarem vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros.
E todos esses que procuram dívida com a natureza se transformarão em bichos irracionais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos têm raciocínio. Só os bichos irracionais é que não têm, porque alguma coisa fizeram para serem irracionais. E por isso quem planta o mal, colhe o mal, quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta fel, colhe fel, e quem planta flores, colhe flores. E assim é a natureza. Todos que estão desmaterializando seu raciocínio estão sorrindo, porque sabem que vão voltar para o seu estado natural. E tenham certeza disso. Ou desenvolvam ou não desenvolvam o raciocínio, todos voltarão para o seu estado natural, porque estão fazendo por onde voltar para o seu estado natural. Estão fazendo a propaganda com uma infinidade de jornais e revistas. Estão fazendo a propaganda por infinidade de rádios e televisões. E então, desenvolva ou não desenvolva o raciocínio, ou desmaterialize ou não desmaterialize o raciocínio, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Porque estão fazendo por onde? A propaganda de porta em porta de todos os meios de comunicação. Onde está um racional, faz a propaganda da cultura racional. Isso é quanto basta para merecer tudo, para o verdadeiro Deus e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ou desmaterialize ou não desmaterialize o seu raciocínio, por estar fazendo por onde, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 456 do Histórico.